Trazer a Daphne e o Zé Genuíno conosco aqui, rapidinho. Estão aqui já embarcando o Genuíno e Daphne. Bom dia, Genuíno, tudo bem? Bom dia, Tuxo, tudo bem? Daphne, é um prazer estar com vocês. Eu estou torcendo muito pela seleção brasileira, eu acho que ela vai passar. Agora, o que me impressiona muito é o jogo, da França e a Espanha começou a entrar na Copa, né? Começou ontem a entrar na Copa. Exatamente. A França faz parecer fácil, né? Parece fácil, né? Tudo Diga. parece fácil com aqueles três aí, aqueles três. Parece que é moleza. Vai lá fazer, né? Bom dia, Daphne. É. Isso me Bom dia. preocupa. Agora a Inglaterra não preocupa. Isso aí vai passar, vai passar. É isso aí, você, Daphne. Bom dia. Noruega vai passar, entendeu? Estou aqui na expectativa do Cabo Verde eliminar a Argentina. Hoje Também não. estou nessa expectativa. Você sabe que eu torço por duas seleções. Primeiro pela do Brasil e segundo pela da Espanha, porque meus netos são espanhóis, né? Então, Mas hoje não vai ser o dia do Vozinha, não. Hoje eu vou assistir, inclusive, com um grande amigo argentino e eu estou esperando uma goleada. Ô, Atushi, quando na Copa de 70, a gente ficava clandestino assistindo o jogo em loja de televisão. Tinha um companheiro nosso que brincava, companheiros, quando o Pelé pega a bola, eu vou cometer um desvio ideológico. Eu quero dizer o seguinte, quando o Messi pega a bola, a gente comete um desvio ideológico, né? Não tem jeito. É isso. Mas, Genuíno, só te ouvindo rapidamente aqui antes de sair, é indecoroso o espírito de traição do Flávio Bolsonaro, né? Quer dizer, chega a ser uma coisa surpreendente. A traição parece que chegou ao fundo do poço. É uma Exatamente. coisa sem cerimônia, sem vergonhice, sem formalidade, sem nada. Eu não imaginava que setores que apoiam ele chegassem a esse aloprado, que é entregar a soberania do país para os Estados Unidos. Eu não imaginava isso, não esperava isso. Mas tem reações na própria burguesia brasileira, né? Tem editorial do Estado de São Paulo, você vê pessoas reagindo. Parece que até para a elite brasileira, que é relativamente entreguista, foi longe demais, né? Ele está indo longe demais. Eu acho que é uma candidatura aventureira, é uma candidatura que não tem parâmetro. Eu acho, inclusive, Atos, que ele devia deixar de botar essa família, esse clã na pauta e começar a discutir a pauta sobre o futuro do país, da soberania, da democracia, da pauta popular. A gente sair um pouco dessa pauta policial, entreguista, safada, e colocar uma pauta que resgate o futuro, a autoestima, a esperança e tal. Acho isso. É isso, faremos isso então. Daphne, com você aí. Bom dia para você, gente. Valeu. Bom dia, Léo. Abraços. Tchau, tchau. Consegue sair aí? Conseguiu. Bom, Genuíno, é isso, né? O Flávio Bolsonaro, só para a gente situar, né? Que o Léo já jogou a pergunta aqui, apresentou ao governo dos Estados Unidos um documento que pede a suspensão da proposta de sobretaxar os produtos brasileiros, sustentando que a medida acabaria fortalecendo politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, ele fala para todo brasileiro que o que importa não é o brasileiro, o que importa é eles irem ganhar a eleição. Isso é burrice? Que capacidade de dar tiro no pé que esse cara tem? Olha, Daphne, o clã é uma categoria que assumiu um pragmatismo, um protagonismo do Brasil impressionante. Essa família, esse clã que vem da especulação da política nos anos 2018, antes mesmo de 2014, cresceu. E essa coisa extravagante, sem cerimônia, eu acho que eles não têm limite. Nós estamos vendo como é que no centro de setores da elite, porque ele ainda tem respaldo em setores do agronegócio, do sistema financeiro, setores que foram privatizados, como essa visão política é extravagante, é medíocre, chega a um ponto, no meu modo de entender, que não tem parâmetro, não tem nenhuma formalidade civilizatória. Eu acho que isso mostra como é que uma força tão extravagante, tão aloprada como esse clã, ainda tem respaldo em parcela da população brasileira.
de uma certa maneira, eu acho que a discussão que está se dando, as brigas da família com os apoiadores, a briga dos influenciadores, a própria presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que é o vende pátria, né? Quer dizer, chegou a um ponto que não tem mais limite. Tudo é uma esculhambação, tudo é um jogo de espetáculo, tudo é uma maneira de enganar a população. Impressionante isso. O problema não são os interesses do Brasil, o problema são os interesses da família, que querem, de qualquer jeito, derrotar o Lula. Eu acho, inclusive, que a gente tem que ficar muito atento a isso, porque um setor da classe dominante com essa visão pode aprontar qualquer coisa, né? Certamente aprontarão, e o respaldo que o imperialismo americano dá para esse tipo de gente. Mas quem deu respaldo para aquele direitista no Chile, vinculado ao nazismo, com sua família? Quem deu respaldo para o direitista da Colômbia, para o Milei na Argentina? Olha, apronta qualquer fantoche para cumprir a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer uma América Latina associada aos Estados Unidos. É isso que eles querem. Então, eu acho que qualquer coisa que ajude, aí vale aquela máxima. Para eles, os fins justificam os meios. Qualquer coisa, faz qualquer coisa para continuar influenciando ou desesperadamente tentar ganhar a eleição. Eu acho, inclusive, que a gente tem que aprimorar melhor uma tática de enfrentamento do clã, porque o clã virou uma instituição, virou uma espécie de partido político. O PL é apenas a legenda. O PL é a legenda do clã. E o clã apronta qualquer coisa. Isso vai descaracterizando o papel da política, o papel da disputa, o papel do programa, para ficar uma disputa individualizada, com fulano e cicrano, briga da família, briga da atual esposa do inominável. Aí fica uma coisa assim, sem muito sentido para o país. Desse tamanho, o mundo com esses problemas todos, a gente ficar gastando tempo para discutir a mediocridade tacanha do clã. Sim, e o problema, né? Se deixar o Flávio Bolsonaro vira realmente o Fulgêncio Batista aqui do Brasil, e isso é muito perigoso. E eu queria falar com você sobre essa, digamos assim, internacionalização ou deixar a nossa soberania, enfim, sem importância, porque tem essa notícia aqui de hoje da operação da Polícia Federal, que prendeu secretária sancionada pelos Estados Unidos por elo com o PCC. É muito complicado, só lendo aqui a legenda, o subtítulo: investigação sobre lavagem de dinheiro mira a rede apontada por suspeita de ligação com o PCC, empresário Victor Shimada está foragido. Essa história, né, de qualquer hora os Estados Unidos poderem apontar quem participa do quê e quem é criminoso, assim como eles fizeram lá com o Maduro, acusando o Maduro de ser ligado ao tráfico e vai ser julgado lá nos Estados Unidos, é muito perigoso, né? Dentro desse caldo todo, desse servilismo apontado aí por Flávio Bolsonaro e sua família e seus aliados, é preocupante, né? Antes de passar para você, só ler aqui o Zukov. Genuíno, você acha que Delcy Rodrigues na Venezuela é uma covarde ou uma traidora? Abriu o país para supostos brigadistas marines de Israel. Eu peço para você guardar aí a pergunta e agradecer ao Sérgio, que se tornou membro. Obrigada aqui, Sérgio. Mas diga, Genuíno. Olha, eu acho que a Delcy nem é uma coisa nem é outra. Eu acho que ela está no fio da navalha, numa ambiguidade muito grande, se equilibrando diante da catástrofe da Venezuela. É claro que ela, na condição de presidente da Venezuela, não pode recusar a ajuda de quem vai contribuir, dentro de uma visão internacional de solidariedade, à catástrofe, ao desastre que foi exatamente o terremoto na Venezuela. Então, acho que a gente tem que ir um pouco com cautela. É um processo complexo, é um processo delicado. A derrota diante do imperialismo é evidente, inclusive o sequestro de Maduro e a Sila. Eu acho que a gente tem que ir com cuidado. A solidariedade ao povo venezuelano, a solidariedade ao que foi de avanço da Revolução Bolivariana,
é fundamental. E a gente tem que acompanhar sem um julgamento definitivo. Eu acho que é uma situação de um certo ineditismo da Venezuela, porque você teve o sequestro de Maduro, a crise política com a intervenção do imperialismo, você tem uma catástrofe desse tamanho, desse porte. O número de mortes, o número de desaparecidos, a destruição do país. Então, eu acho que ela tem que receber a ajuda de quem se dispõe a ajudar. Claro, mantendo a sua postura de autonomia, de independência, e não vincular essa ajuda, essa solidariedade a qualquer tipo de dependência ou de qualquer tipo de interesse vinculante. Agora, eu acho que o grande problema, Davi, que nós estamos vendo nessa conjuntura atual é a questão internacional. A questão internacional é determinante para o processo político eleitoral. O imperialismo americano, sob a chefia de Trump, não está brincando. Quando ele faz ameaças, quando ele faz provocações, quando ele se alia com o que há de pior na América Latina, é exatamente porque ele quer criar uma dominação no continente todo. Ele quer estabelecer uma hegemonia sufocante e autoritária. E aí ele tem que se aliar com o que há de mais reacionário, conservador e entreguista. Eu acho que essa vai ser a tônica daqui para frente. Essa campanha eleitoral e essa disputa com o clã vai ser pautada pelo debate sobre a questão da soberania nacional, a luta contra o imperialismo, se buscar uma nova configuração política no mundo. Aí nós temos que discutir os BRICS, discutir a relação com a China, discutir a relação com alguns países da Europa. A gente tem que fazer isso de maneira mais ofensiva. Eu acho que isso vai ser determinante. Inclusive, eu não descarto a possibilidade. Aliás, eu acompanhei, Daphne, a tua entrevista com o Fernando Horta, achei que as preocupações dele são pertinentes em relação ao tipo de inteligência do William Must, né? O Must, em relação à questão da inteligência e do acesso a dados, da soberania de dados, que é muito precária, a soberania digital. Eu acho que nós estamos diante de uma situação de uma crise profunda e diante de uma classe dominante aventureira, fascista, que aplica a política de os fins justificam. Eles querem estar no poder, eles querem controlar as riquezas, querem descartar a parcela da população da humanidade, eles querem eliminar direitos, eles não têm limite para a acumulação de capital. Portanto, eu acho que nós temos que lançar uma espécie de manifesto chamando a atenção para a gravidade dessa situação. A gravidade é da situação internacional com reflexo aqui. E com essa turma, tudo pode acontecer. Tudo que eles planejaram em 2023, com todas aquelas revelações que apareceram, o que eles planejam dessas declarações com o que há de mais reacionário e fascista do imperialismo. As atitudes deles falam por si só. Portanto, a gente tem que a gente tem que chamar o país a atenção, tem que fazer proclamações contundentes, tem que apontar um caminho de enfrentamento dessa crise. É uma crise internacional com um reflexo muito forte aqui. Eu acho que não dá para a gente imaginar uma eleição tranquila. A tendência é o Lula crescer. Quanto mais o Lula cresce nas pesquisas, mais aumenta o desespero desse setor da classe dominante. E a gente não pode ter ilusão que, amenizando o discurso, fazendo mais aliança ao centro, pode garantir. Não garante, porque há uma interferência da disputa internacional no Brasil. Nós temos que afirmar uma postura que mobilize o povo, que mobilize a sociedade, que faça uma unidade mais definida, mais programática. Portanto, eu diria claramente que nós estamos vendo, como reflexo dessa situação do imperialismo americano, nós estamos vendo uma situação que deve nos preocupar. É preocupante. Vale a pena a gente botar luz amarela nessa história. Sobre essa operação da Polícia Federal, né? A Polícia Federal prendeu hoje a tal da Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi apontada pelos Estados Unidos como secretária do empresário Vitor Henrique de Oliveira, Shimada.
que também foi alvo das sanções norte-americanas por suspeita de ligação com uma rede internacional de lavagem de dinheiro atribuída ao PCC. Eu não estou dizendo aqui que são inocentes ou culpados, mas eu estou dizendo o que eu queria dizer é que eles tinham sido apontados pelos Estados Unidos, né? E aí, quando que os Estados Unidos vai ficar apontando quem é que tem que ser preso aqui ou não tem que ser preso aqui no Brasil, é realmente isso que me preocupa. Claro. Você tem razão. Os Estados Unidos não pode ser, para nós, o policial do mundo que fica dando informação, orientação do que a Polícia Federal tem que fazer. Porque essas relações da Polícia Federal com o setor de inteligência do imperialismo, que vem lá do Fernando Henrique Cardoso com a DEA, na questão das drogas, depois veio na Lava Jato com o Departamento de Justiça, com procuradores americanos, e agora está escancarado, porque é Departamento de Estado, Departamento de Justiça, é CIA, é o próprio embaixador dos Estados Unidos do Brasil, agora escancarou tudo. Eu acho que nós não podemos aceitar. A Polícia Federal tem que ter autonomia da investigação, autonomia para aprender dentro da nossa legislação. Nós não podemos... O que os Estados Unidos querem, Davi, é que as polícias desses países da América Latina sejam sucursais, sejam braços do FBI, da CIA, é isso que eles querem. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Eu acho que o Brasil devia examinar melhor essa questão da soberania nas investigações e na execução de determinadas medidas legais, não porque vai fazer média com o imperialismo, porque o imperialismo quer criar uma situação tal que nos obriga a fazer média. Quando você começa a fazer média, chega a hora que você não tem mais caminho de volta. Isso é preocupante, no meu modo de entender. É bom deixar claro que quando começou a surgir no governo FHC a crise com aquela empresa do Civan, na Amazônia, que envolvia a disputa Thompson com a empresa Reuters, né, americana, levou à demissão de ministros, levou à demissão do secretário de comunicação do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eles têm essa política de interferência. A gente tem que ter muita cautela nesse ponto aí. E eu acho que o governo Lula devia dar sinalizações. O governo tem dado sinalizações contundentes, mas nós devíamos deixar, no concreto, posições mais precisas em relação a não aceitar a tutela, porque o que eles querem é exercer a tutela. O que eles preferem é que a polícia faça o trabalho que eles poderiam fazer aqui dentro. E aí fica um tipo de cumplicidade que, no meu modo de entender, sacrifica a soberania nacional. A gente pode ter um fato que tem alguma justificativa, mas aí prepara a legitimidade para outros fatos mais graves. No meu modo de entender, é uma situação delicada. Essa situação delicada vai estar dominando a conjuntura política daqui para frente, no meu modo de entender. Porque tem setores da classe dominante que é pró-imperialismo, é pró-Estados Unidos, é pró-Trump, a gente sabe que tem. Né? Exatamente. Isso não é cogumelo após a chuva, não é milagre, isso é da estrutura do sistema econômico e político, da dependência, da submissão. Isso é... Eu gosto sempre de lembrar que em 64, quando deram o golpe, o chanceler dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Pois é, né? Exatamente. Genuíno, deixa eu mudar um pouco aqui o rumo dessa prosa e falar na volta a gente compra, como disse aqui o internauta ontem, do Alcolumbre. O Alcolumbre disse, aliados, que PEC do fim da escala 6x1 deve ser votada após as eleições. Isso aí me parece que não está caindo muito bem para cima dele, não. Né? Como é que você vê essa batalha aí de acabar com a escala 6x1 e esse movimento, ou falta de movimento do Alcolumbre? Essa batalha é fundamental. Eu acho, inclusive, que os partidos de esquerda, as centrais sindicais, os movimentos populares têm que insistir no caminho das ruas. Já teve uma primeira sinalização, teve uma segunda, que repercutiu positivamente. Eles terão que pagar um preço político por empurrar com a barriga, por empurrar com a aliança promíscua com o setor empresarial que é contra
o fim da escala 6x1 para depois da eleição. Eu acho que eles têm que pagar um preço. O governo deveria jogar mais força na defesa do fim da escala 6x1. Segundo, juntar essa pauta do fim da escala 6x1 com outros pontos importantes da pauta, como a questão do endividamento, como a questão de melhorar o salário mínimo, como o governo já tomou uma posição muito clara sobre isso, tem que avançar mais. Eu acho que a questão das filas do INSS, o governo agir com mais afinco, com mais rapidez, está indo a ter cuidado com a inflação de alimentos, porque essa crise que se prolonga e se agrava com a guerra dos Estados Unidos contra o Irã vai tendo reflexos na questão da energia, na questão do petróleo. Isso tem consequências, inclusive, na agricultura. Eu acho que a gente deveria começar a fazer colocações mais contundentes em relação a essa postura do presidente do Senado. O presidente do Senado está querendo manter uma aliança com a extrema-direita para ele ser o candidato da presidência do Senado depois da eleição. Nós temos que levar isso em conta. Eu advoguei, quando ele participou daquela manobra para derrotar o Messias, né, e aprovar a dosimetria, que nós devíamos estabelecer uma relação de ruptura política com a Colômbia. A relação é institucional. Mas, do ponto de vista político, é de ruptura política. Porque ele está provocando essa ruptura. Ele está escolhendo um campo. Ele está escolhendo o lado dele, que é a extrema-direita e os setores da direita liberal, que, para se viabilizar, tem que se apoiar na extrema-direita. Eu acho que a gente devia insistir na pauta popular, a pauta do povo. Tem a pauta da soberania, que está indo razoavelmente clara. É preciso a gente ligar essa pauta da soberania com a pauta popular, como exemplo, a jornada. E eu acho que a gente devia fazer manifestações antes de começar a campanha eleitoral propriamente dita, que é a partir de agosto, né? Isso, boa. E só agradecer aqui ao internauta Guorim, o Brasil devia exigir a licitude da prova e ainda a contrapartida em termos de prisões dentro dos Estados Unidos para prender aqui, diz o nosso... Eu concordo com o internauta. Muito bem. E aí, deixa eu colocar aqui uma notícia, porque hoje é o último dia para as entregas de Lula. Lula ontem teve um dia frenético, antes de ontem também, foi para a Bahia, foi para o Ceará. Tá aí, ó, Lula entrega novo trecho da Transnordestina e diz que desenvolvimento do Nordeste é obrigação do governo. Genuíno, você como nordestino que viveu no Nordeste na sua infância, né, e na sua adolescência, como é que você vê o Nordeste agora, né, pós esses 3 governos de Lula e governo de Dilma, que foi infelizmente interrompido? Assim, como é que você lê uma notícia dessa, né, dessa obra grande sendo entregue aí? A gente teve também a transposição do Rio São Francisco, enfim, as cisternas, tanta coisa mudou, né? Enfim, muita coisa mudou, Daphne. O Nordeste alcançou um patamar de crescimento econômico, de políticas institucionais, de participação da sociedade, que eu acho que é muito interessante. Eu que nasci no Ceará, saí da roça com 14 anos de idade, vivi em Fortaleza, vivi no interior. Eu que trabalhei na seca de 58, eu era chamado caçaco. Eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade e trabalhava na seca com meu pai como filho mais velho. Quando você vê o Nordeste com essa importância, com esse protagonismo, graças aos governos Lula e o governo Dilma, é muito importante. O Nordeste alcançou um protagonismo significativo. E eu acho que isso também mostra que o governo, quando tem políticas públicas articuladas com políticas estaduais, dá um salto de qualidade. Por exemplo, eu estive agora no estado do Tocantins. O que tem de obra lá é do governo Lula, as placas e tal. Mas a oligarquia dominante é agro, é ruralista, é grande empresário do campo. Então, isso acaba dificultando políticas sociais de atendimento à população. No Nordeste, a gente conseguiu fazer esse casamento entre as políticas nacionais e as políticas estaduais.
Eu acho que tem um problema sério no Nordeste que tem que ser enfrentado, que é um problema nacional, que é o recrudescimento da violência, das quadrilhas, do crime organizado, do tráfico, que tem que ter uma prioridade do governo Lula com a parceria com os governos estaduais. A Bahia, para nós, é um sinal de que tem que haver uma mudança profunda na política de segurança pública, também no Ceará, mas principalmente na Bahia. E eu acho que é significativo isso. Eu acho que o Brasil tem que construir um projeto nacional de integração regional. A ideia de ter um projeto de futuro, um desenvolvimento autônomo, soberano, com o Brasil sair da condição de agroexportador, do primarismo de minérios e de produtos agrícolas, e para um processo de sustentação econômica, ambiental e social, tecnológica do crescimento econômico, eu acho que algumas experiências no Nordeste sinalizam isso positivamente, tá certo? Eu acho muito bom que o nosso governo esteja diante desse avanço. Agora, essas entregas que o governo Lula está executando, elas precisam ser bem politizadas, particularmente pelo Partido dos Trabalhadores e pelos partidos de esquerda. Porque se depender das autoridades locais e algumas entregas, eles nem falam do governo, botam uma placa só formal. Tem que prestigiar o PT, os partidos de esquerda, os partidos que têm uma aliança de lealdade com essa experiência de mudança no Brasil, né? Então, eu acho que o Brasil deveria, o PT deveria resgatar essas coisas no discurso político. A gente tem que politizar as entregas, né, Daphne? Não pode fazer entrega só como se fosse um ritual de inaugurando a obra. A diferença é que eles inauguravam e nós agora que estamos inaugurando. Nós temos que melhorar o discurso, politizar o discurso, esclarecer a população o que está em jogo. E eu acho que essas entregas não podem ficar só dependendo do discurso do Lula. Eu acho que tem que haver uma articulação melhor com os partidos progressistas e com aqueles que apoiam o Lula com lealdade. E no meu entendimento, essa questão econômica tem que assumir um destaque político. Não é discutir números econômicos burocraticamente, você tem que discutir a saída política para o país. Nós ainda consideramos que o país carece de um projeto estratégico, um modelo de integração regional, um modelo de incorporação das regiões num projeto de crescimento econômico sustentável, ecologicamente, socialmente, economicamente, tecnologicamente. Eu acho que a gente devia deixar essas diretrizes mais claras nesse processo de entrega, né? E eu acho que nesse intervalo, entre o limite para as entregas do governo e o início da campanha eleitoral, eu acho que os partidos progressistas, centrais e sindicatos deviam programar para julho, até final de julho, atos políticos de rua defendendo o fim da jornada 6x1. Bom. Eles têm que pagar um preço, eu repito. Essa atitude do presidente do Senado, que está agindo de acordo com os seus interesses para continuar presidindo o Senado depois da eleição, isso é algo vergonhoso. E nós temos que denunciar, nós temos que mostrar que a maioria do Congresso Nacional é inimiga do povo, a maioria do Senado é inimiga do povo. Não dá para dizer, eu prefiro dizer que a maioria é inimiga do povo, porque tem muitos companheiros e companheiras lá que votam de acordo com os interesses populares. É isso aí. Genuíno, queria te agradecer demais, passar a palavra para você se despedir aqui do nosso público. Se você tiver mais algum comentário que a gente não fez e que você considera importante, essa é a hora. E só agradecer aqui a Malu. A Malu disse, mais especialista está indo bem o programa, né? Minha prima da roça está indo a todos os especialistas que ela nunca viu em 70 anos de vida. Morri de rir com ela contando. Que legal, a Malu é uma querida daqui do Rio. Aliás, isso é muito bonito. Eu tenho andado pelo Brasil, Daphne, e encontro muitas pessoas que se identificam com esses anos e com essas políticas das experiências do PT no governo. E o que está em jogo agora é como avançar em mudanças mais profundas para o futuro. É o futuro. O futuro ficou aprisionado por essa extrema-direita fascista, que destruiu, que estragou, que captura, que leva a política para o esgoto. E nós temos que colocar a política no outro patamar, no patamar da esperança, do otimismo, de que outro futuro é possível.
Eu acho que é importante a gente ter essa visão. E eu não podia deixar de terminar esse nosso papo sem manifestar minha inteira solidariedade a Cuba e ao povo da Venezuela nesse momento dramático que a Venezuela vive após o terremoto. Realmente é muito triste mesmo. Obrigada, Genuíno. Bom dia para você aí em São Paulo. Bom trabalho. Bom dia, muito obrigado. Vamos torcer pelo Brasil, tá? No domingo, hein? Vamos, estamos juntos. Valeu. Tchau. Muito bem, gente. Olha que lindo o comentário aqui da nossa